Som da Esperança, filme da Angel Studios, é bom. Filme do mesmo estúdio do Som da Liberdade, mas será que eles conseguem ali seguir o mesmo padrão nesse novo filme aí? Se você quer saber, eu vou contar pra você logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, canal que é comics, a gente fala de histórias em quadrinhos, mas que também é review, que a gente fala sobre tudo da cultura pop. Como também aí nós somos cristãos, a gente sempre vai falar sobre produções cristãs na cultura pop, indicar para você coisas boas e fazer review também de tudo isso aí que está sendo lançado com os nossos valores cristãos. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, eu trabalho também com histórias em quadrinhos, né? Sou desenhista, já fiz diversos trabalhos para diversas empresas também, algumas séries aí também fiz alguns trabalhos. Esses daqui são meus trabalhos autorais e o nosso canal aí a gente fala sobre tudo que está acontecendo no meio da cultura pop e cristianismo, e com isso eu quero conversar com você sobre esse novo filme da Angel Studios que está aí no Prime Video, né, e eu acho que em algumas outras plataformas também. Som da Esperança, será que vale a pena aí assistir? Será que a Angel Studios conseguiu acertar nesse filme? Bem, vou contar aqui para vocês, mas antes a gente precisa saber sobre o que é o filme. O filme conta a história de Donna e Reverendo Marty, que iniciam um movimento para que famílias da sua própria igreja adotem crianças do sistema de acolhimento que são difíceis de serem colocadas ou realocadas ali na sociedade. Enquanto o Som da Liberdade ele foca ali em resgatar crianças, né? O Som da Esperança ele foca ali na questão da adoção infantil, né, na adoção ali de crianças. Apesar que tem um seu Som da Liberdade, o outro seu Som da Esperança, nenhum dos dois tem conexão entre si ou fazem parte de uma mesma franquia. São dois filmes diferentes, com duas histórias diferentes, talvez aproveitam ali o mesmo nome para mostrar que é do mesmo estúdio e um ir no hype do outro ali e tudo mais, mas são filmes completamente diferentes. Mas algo aqui a gente tem que é uma frase que tá no filme que me impactou, que é o seguinte: se a igreja ela não se preocupa com os necessitados, ela só faz barulho. Esse que é o tema principal do filme, porque ele vai abordar esse tema de adoção. E o casal ali em questão, que é o casal que está adotando as crianças, eles dão preferências em adotar crianças que ninguém quer adotar, crianças que estão em situações de riscos, que passaram por problemas muito complicados, e aí eles decidem abrir mão da sua própria vida para adotar essas crianças, amar essas crianças e recolocar essas crianças aí na sociedade. É um tema muito complicado, que é esse tema aí de adoção, e principalmente esse tema de adoção por ser de crianças já crescidas e que já tiveram um histórico aí de alguns problemas complicados na família, e isso é muito interessante e é um tema muito interessante. Será que a igreja de fato ela está preocupada em fazer ali coisas que são bem mais complicadas do que uma igreja está determinada para fazer? Que é isso que o filme ele acaba debatendo. E uma das coisas muito interessantes do filme é que quando se tem essa ideia, né, a personagem principal ali ela tem a ideia de fazer essa questão da adoção, o filme ele mostra tanto os pontos positivos disso quanto os pontos negativos. Tem uma questão ali que é uma própria crítica do filme, que é o seguinte: eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas a Donna, né, que é a menina que tem ideia, ela fala que foi algo que Deus falou com ela. Mas o filme ele é bem claro em mostrar que é algo que Deus falou com ela, mas foi carregado pós uma emoção que ela teve. Então, muitas das vezes, ela acabou ali tomando essa atitude, né? Porque, Deus falou comigo. Mas, ao mesmo tempo que ela toma atitude, parece que ao longo do filme, eles não pensam direito em como executar essa atitude e tentam dar ali um passo maior do que a perna. E traz uma reflexão muito interessante o filme. A primeira reflexão é: será que, de fato, todas as vezes que a gente fala assim, Deus falou comigo, Deus de fato falou comigo?
E uma outra reflexão que o filme traz é que, às vezes, Deus coloca coisas muito bacanas, muito interessantes no nosso coração, mas às vezes a gente tenta dar um passo maior ali do que a perna, maior daquilo que a gente aguenta, e a gente acaba envolvendo pessoas nisso, e aí a gente acaba trazendo problemas. E às vezes Deus deu pra gente uma direção, mas a gente ainda, às vezes, quer pegar e dar um passo maior do que a gente consegue fazer, e maior daquilo que Deus colocou pra gente fazer, e aí a gente sofre as consequências daquilo, e muitas das vezes depois a gente reclama. Por isso que é interessante entender ali a vontade de Deus, mas entender como fazer a vontade de Deus. O próprio Paulo fala: saiba como compreender a vontade de Deus. Está escrito lá em Efésios. Se é para saber como compreender a vontade de Deus, então quer dizer que tem a vontade de Deus, mas eu preciso compreender como que eu vou agir daquele jeito e como que eu vou fazer aquele jeito, porque Deus também quer que a gente tenha passos de sabedoria ao longo ali das nossas decisões e dos seus direcionamentos também. E aí uma coisa interessante para a gente destacar nesse filme são as ótimas atuações. A primeira atuação que eu quero destacar aqui é da Diana. O sobrenome dela é bem difícil, né? Barney Cora. Não sei se é americano e tudo mais, mas é a atriz que faz a Terry. E é uma baita atriz, porque ela consegue fazer você ter antipatia da cara dela e o filme inteiro. E isso mostra que ela é muito boa. É uma atriz muito, como que eu posso dizer, muito versátil, porque ela interpreta um personagem muito complicado, e complicado inclusive para a idade dela, e ela interpreta de forma muito magistral essa personagem que chama grande parte da atenção do filme e rouba a cena no filme. Muito boa atriz, deveria ser mais aproveitada em alguns projetos essa menina. O outro é o Demetrius, que é o reverendo Martin, né, que é o esposo aí da dona, também é muito bom ator, mas é um ator também mais experiente. E depois é a Nick Williams, que faz a dona Martin também, que é a esposa ali do ator também. A gente tem um elenco infantil ali, que também é um elenco infantil bom, mas eu acho que ele não é tão aproveitado quanto o elenco do filme Som da Liberdade. Mas mesmo assim, uma das coisas que eu quero falar é que nesse filme nem tudo acaba sendo flores, ou nem tudo ali acaba sendo de ponto positivo. Sim, eu vou falar sobre isso logo após eu apresentar para você algo muito interessante, que é o nosso vídeo. Ele está sendo patrocinado pelo perfil Ofertas Desconto, que é um perfil aí na rede social X, né, o antigo Twitter, que tem como objetivo ficar postando ali cupons de desconto, e não só cupons de desconto também, mas promoções ali dos grandes marketplaces. Se você está precisando comprar coisas, está precisando ali adquirir ou reformular alguma coisa, aí até mesmo na sua profissão ou coisa assim, lá é o perfil correto para você. E inclusive eu quero dar uma dica para você agora, atualmente, como está virando o ano, muitas marcas estão mudando o seu portfólio para o portfólio do ano atual. Por conta disso, a gente está tendo muito desconto interessante aí em muitos produtos, como por exemplo tênis, que está ali ficando muito mais barato do que realmente ele foi vendido no ano passado. Então é uma ótima oportunidade para você comprar lá a partir desse perfil. E pra gente que trabalha com desenho, né, ou então gosta de cultura pop, o perfil também tá sempre postando coisas relacionadas ali com cultura pop e também material de desenho. Então se você tá precisando comprar material de desenho, vai lá no perfil, o link tá aqui embaixo, você clica e você consegue garantir as coisas com desconto, com promoção. Tá pensando em comprar qualquer coisa aí nos marketplaces ou nos grandes sites? Dá uma passada lá, porque talvez vai ter um desconto muito especial, você não está sabendo que está tendo, e aí você aproveita e compra aquilo que você precisa com o maior desconto possível. Clica lá, vai ser muito interessante e proveitoso para você. E continuando aqui, nem tudo no filme é flores. De certa forma, o filme ele acaba errando em algumas coisas que eu quero colocar aqui para vocês. A primeira coisa que o filme erra é na questão da montagem. A montagem do filme ela acaba sendo complicada, o que torna um filme arrastado e blocado. É um filme que você não sabe muito bem ali, não consegue ter uma
abordagem de uma forma sequencial narrativa muito interessante. Às vezes você tem diversos eventos acontecendo, às vezes você tem eventos ali que parecem ser intercalados com o passado e com o futuro, e às vezes eles tentam unir partes distantes do filme através de uma narrativa, de uma narração ali que acontece, e aí tem a narração, e tem uma coisa muito que eu achei assim que o filme ele pecou um pouco, que muita coisa que deveria ser mostrado, ao invés deles mostrar, eles narraram. E muita coisa que não precisava ser mostrado, eles mostraram e gastaram tempo ali mostrando em algumas cenas. Então, por exemplo, às vezes está lá a dona narrando e ela está narrando algo muito importante para a trama, que deveria ser mostrado, mas eles colocam em narração. E coisas que poderiam ser deixadas de lado, eles colocam ali no filme, que torna às vezes o filme mais arrastado. Tem cenas que você vê e você fala assim, essa cena poderia não estar aí. E tem coisas que tá passando na narração que você fala assim, poxa, isso daí poderia estar sendo mostrado no filme e que não é mostrado. Além do mais, como a montagem e às vezes a edição ela se torna um pouco truncada, fica meio difícil ali de acompanhar. Você tem um pouco de arrastamento ao longo do filme ali, que eu acho que torna um pouco complicado. Algumas pessoas elas podem não ter tanta paciência ali de assistir nessas partes. O filme tenta abraçar o mundo com as pernas, também é um defeito desse filme. Como eles querem mostrar a questão da família Martin, né, da dona e do Martin, e também do resto ali do povo, não seria muito bem um povoado, mas o resto ali da comunidade da igreja, que também adotou os meninos, o filme ele vai tentando ali abraçar tudo com a perna, o mundo com a perna, e ele não consegue mostrar de fato tudo. Ele não tem ali um certo foco. Então o filme começa com a dona, aí você vê a dona ali como uma personagem principal, mas ao mesmo tempo tá mostrando a dona, quer mostrar o pessoal ali do governo com a questão das crianças, ao mesmo tempo quer mostrar o governo, quer mostrar as outras famílias adotando, como que elas estão lidando com essa adoção. Aí quando entra a personagem da Terry, a personagem da Terry acaba tomando grande tempo de tela. Aí ela fica em disputa com a própria dona, porque olha, ela tem uma participação como co-protagonista, olha, ela tem uma participação como antagonista. Aí fica aquele negócio de olha um personagem, olha outro personagem, que acaba sendo muito complicado pro filme, né? E sem contar que o próprio filme ele acaba dando um destaque muito grande aos desafios que o casal enfrentou, aos pontos negativos, muitas das vezes, dessa questão de adoção, e foca pouco na questão da transformação dos próprios garotos. E eles deixam essa transformação para uma narração no final do filme, mostrando ali algumas cenas ali selecionadas, que eu acho que acaba ficando muito ruim, porque você acaba vendo muitos pontos negativos, e quando você vai ver o ponto de transformação, os pontos positivos, o filme não mostra, ele simplesmente acaba e mostra tudo ali de uma forma resumida, e você acaba não sentindo o impacto do que de fato o casal acabou fazendo. Talvez uma narrativa estilo os filmes dos irmãos Kendrick, como por exemplo o filme A Forja, que a gente falou aqui, que foca a primeira hora nos problemas e nas dificuldades, e depois já foca a segunda hora do filme, ou a segunda parte do filme, na resolução dos problemas e na questão ali da transformação dos personagens, trazendo algo surpreendente. A gente sai ali do cinema ou do filme com a autoestima lá em cima. O filme ele acaba não fazendo isso, e a gente sai com um gostinho meio amargo, que não era pra sair com uma ideia tipo assim, nossa, adotar alguém é muito complicado, sendo que era pra gente virar e falar assim, adotar alguém é muito legal, e olha como que esse casal transformou a vida dessas crianças. Talvez se o filme fosse um pouco mais parecido com O Sonho Possível, que é aquele filme da Sandra Bullock, que ela adota ali aquele menino grandão, o Big Mike, que vira jogador de futebol americano depois. Se ele fosse mais parecido com isso, acho que seria mais interessante. Mas para isso eles teriam que focar na narrativa da Terry e da dona. Inclusive, se o filme pegasse e colocasse a própria Terry como uma verdadeira protagonista, ela sendo a narradora do filme e mostrando como que o casal foi importante na vida dela para ela mudar, e a gente vendo isso até ela chegar na vida adulta, talvez eu acho que seria uma coisa muito interessante de ser mostrada lá
E isso eu acho que é algo que faltou. Eu acho que eu senti um pouco de falta de transformação de personagem. Mas, em suma, o filme mesmo, com os erros, ele traz uma reflexão. Será que nós estamos dispostos a fazer o difícil pelas pessoas e por Deus? É uma reflexão válida, é uma reflexão interessantíssima e completamente atual para os dias de hoje. Muitas das vezes nós que estamos nas igrejas, a gente quer viver o nosso cristianismo confortável. E nós não estamos dispostos a fazer algo, nada mais e nada além daquilo que de fato a gente se acostumou para fazer. Porque cuidar de gente dá trabalho. E Deus quer que a gente cuide de gente, mas será que a gente está disposto a cuidar de gente quando isso sai da zona de conforto? É isso que o filme ele reflete pra gente. É isso que o filme coloca, porque o nosso Deus é um Deus que veio cuidar de gente, que saiu da sua zona de conforto lá no céu e viveu como homem entre nós e escolheu os mais complicados, porque os 12 discípulos de Jesus são muito complicados, viveu com eles e os transformou. E isso é uma coisa muito interessante pra gente refletir. E o que você acha desse filme? Você chegou a assistir esse filme? Achou esse filme interessante? E uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre cultura pop também é para você não deixar de ler as nossas histórias em quadrinhos aqui do nosso canal, que a gente usa a figura dos super-heróis para refletir sobre a vida cristã, e não só sobre a vida cristã, mas para falar de Jesus e alcançar as pessoas através de um gancho completamente diferente. Superman conta a história de irmãos cristãos que são super-heróis e que decidem combater ali o mal usando os seus poderes. A Warrior faz parte do mesmo universo dos Supermanos e ela tem poder de voltar no passado. Nessa história ela descobre isso e decide voltar para um lugar muito interessante. Excelente história em quadrinhos para introduzir o evangelho. Está com dificuldade de introduzir o evangelho para uma criança, para um jovem, para um adolescente? Mostre a Warrior, pede para a pessoa ler, depois você inicia uma conversa muito interessante, porque é uma história em quadrinhos muito legal. Eu vou gravar um vídeo sobre essa história em quadrinhos, se pá, até contando a história dela, para vocês verem aí que é muito interessante. Mas o que você achou do filme? Você assistiu o filme? Não assistiu o filme? Comenta aqui embaixo. Outra coisa que eu quero pedir para você também é compartilhar esse vídeo e curtir ele. Compartilha para o maior número de pessoas possível e não se esqueça de inscrever no nosso canal, que a gente está falando de muitos filmes, como nesse daqui que a gente falou sobre a Forja, e nesse vídeo aqui que a gente falou sobre The Chosen. Clica em um deles que a gente vai continuar a nossa conversa aqui no nosso canal. E vou colocar mais um também que a gente falou aí sobre Som da Liberdade. Clica neles e vamos continuar aí a nossa conversa até o próximo vídeo.